Foco, vamos falar sobre foco, foco roubado, Johann Hari, esse livro aqui, que a gente está fazendo uma série de lives. Seja bem-vinda, Carol, Elet, Zaninha, Silvana, Vanessa, boa noite. Conta pra mim de qual cidade vocês estão assistindo esta live do Te Cuida. Boa noite, sejam bem-vindos. Fernando, olha aí, tô um pouquinho atrasada, a live deveria começar às 7 horas, mas a gente não tem controle de todas as coisas, certo? Tô aqui hoje para falar mais uma vez sobre foco. Quem puder colocar para mim aí qual a cidade, se é a primeira vez nesta live, eu agradeço muito. Que eu não me sinto sozinha aqui nesta live, quando vocês interagem comigo, né? Psicomelissa, conta pra mim qual a cidade de onde você está assistindo esta live. Conta pra mim se é a primeira vez que você está aqui, pra gente falar sobre esse assunto tão importante que é o foco, né? Muitas pessoas reclamando de falta de memória, perda de atenção, e isso é um assunto muito sério para a saúde mental. Então, eu resolvi trazer esse último livro aqui que eu li. Acho que não foi o último não, mas eu reli ele todo para fazer a live e preparar para vocês esse assunto, né? Que traz informações tão bem fundamentadas pelo Johann Hari, que é um jornalista britânico que trabalha para jornais importantes como Le Monde, The New York Times, entre outros, e ele tem acesso a fontes, né, importantíssimas. Maria Tereza chegou, vamos lá, boa noite, conta para mim aí a cidade, primeira vez. Meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, e estou aqui fazendo esta série de lives para trazer para vocês esse assunto, né? Com esse livro. A gente já está na força 12 do livro. Quem perdeu as outras lives vão estar lá disponíveis no canal do YouTube, né? Entra no YouTube, Te Cuida com Y, vai achar o canal, vai achar a série de lives lá sobre foco roubado, tá bom? E aí eu estou lendo o livro com vocês, né, as partes importantes de cada capítulo, e a gente vai discutindo aqui. Se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade, eu adoro a interação de vocês, porque dessa forma é assim que é uma live, né, a gente tá ao vivo aqui para falar. Bom, a força número 12, que ele chamou os capítulos de força, né? Forças contrárias à atenção, eu acho. Fala sobre o confinamento físico e psicológico das crianças. Então, ele já falou, né, sobre o aumento do diagnóstico do TDAH e como a sociedade reage a isso, né? Um dado importante aqui, onde mais tem diagnóstico TDAH é nos Estados Unidos e em Israel. Coincidência, né? E alto índice de medicalização infantil por conta disso também lá, né? Então, fiquem aí com as suas conclusões, tá? E agora a gente vai falar sobre a questão do confinamento, porque no outro capítulo ele colocou isso também, que os cavalos são medicados porque quando eles ficam presos no estábulo. Se eles estivessem soltos na natureza sendo cavalos, eles não precisariam de medicação. E aí ele fez um paralelo aí com as crianças. Vamos ver como que tá esse capítulo. São assuntos, às vezes, desconfortáveis, tá? Mas que, né, as palavras que nunca são ditas são as palavras que a gente precisa ouvir muitas vezes, né? Há alguns anos, eu estava sentado, tomando café ao pôr do sol em uma pequena aldeia junto a uma floresta de Cauca, sudoeste da Colômbia.
Ali moram alguns milhares de pessoas cultivando e bebendo bebidas cafeinadas que bebemos ao redor do mundo para manter-nos alerta. Olha como é. Fiquei observando e enquanto iam aos poucos descontraindo no final do dia, os adultos colocavam mesas e cadeiras na rua e conversavam animadamente à sombra de uma montanha verdejante. Fiquei observando as pessoas indo de uma mesa para outra e então notei algo que raramente vejo no mundo ocidental. Por toda a aldeia, as crianças brincavam livremente, sem supervisão de adultos. Algumas tinham 1 ano e faziam-no rodar no chão em grupo. Outras brincavam de pega-pega à beira da floresta e se incitavam a entrar nela. E 30 segundos mais tarde saíam de lá correndo, berrando e rindo. Até crianças muito pequenas, 3 ou 4 anos no máximo, corriam por ali e havia apenas crianças um pouco mais velhas tomando conta dessas crianças. De vez em quando, uma caía e voltava correndo para a mãe. As demais só voltavam para casa quando os pais chamavam lá pelas 8 horas da noite, com a rua finalmente esvaziada. Bom, e há tempos a gente não vê uma infância assim por aqui, pelos centros urbanos, pelo menos por onde eu vivo, né? Quando eu era criança, sim, brincava na rua de pega-pega, esconde-esconde, queimada, pular corda e tudo mais, sem supervisão nenhuma de nenhum adulto. Hoje em dia, esse cenário mudou. Então, o Johan fala, veio em minha mente que devia ser assim que meus pais encaravam a infância, em 2 lugares muito diferentes. Uma aldeia alpina suíça e um prédio de apartamento de classe trabalhadora na Escócia. A Maria Tereza coloca aqui, né? Engraçado, brinquei assim. Bons tempos, né, para as crianças. E as crianças circulavam livremente, sem pais, a maior parte do dia, desde bem pequenas, e só voltavam para comer e dormir. Aqui diz-se apanhada. Apanhada. Qual brincadeira? Apanhada, queimada, que é apanhada? A Maria Tereza está lá em Portugal. Na verdade, isso provavelmente foi a infância de todos os ancestrais, os nossos ancestrais, até pouco, posso dizer, recuando milhares de anos, né? Pega-pega e apanhada, lá em Portugal. Em alguns períodos, as crianças deixavam de viver assim quando obrigava a trabalhar nas fábricas, por exemplo, ou durante o pesadelo acordado da escravidão, mas na longa da história humana, essas foram exceções extremas. Hoje, não sei de nenhuma criança que viva como as daquela aldeia. Nos últimos 30 anos, imensas mudanças ocorreram na infância. Em 2003, nos Estados Unidos, apenas 10% das crianças costumam passar algum tempo brincando livremente fora de casa. Então, o Johan Hari está falando aqui da mudança que a gente teve, né, dessa prisão física e psicológica das crianças, certo? Quem conhece outra possibilidade, conta para mim aí nos comentários. Na década de 60, em um subúrbio de Chicago, uma garota de 5 anos saiu andando de casa sozinha. Era uma caminhada de 15 minutos até a escola onde Lenore estudava, e todo dia ela fazia esse trajeto sozinha. Ao chegar perto da escola, era ajudada a atravessar a rua em segurança
por outra criança, um menino de 10 anos com uma faixa amarela cruzada no peito, cuja tarefa era parar os carros e fazer as crianças menores atravessar. Ao final de cada dia de escola, Lenore saía andando pelos portões sem nenhum adulto. Isso em 1960, em Chicago, né? Em frente à casa dela costumava rolar um jogo de cricket para crianças, crickball, organizado espontaneamente pelas crianças, e às vezes ela também jogava. Quando tinha 9 anos, às vezes sentia vontade de pegar a bicicleta, pedalar uns quilômetros até a biblioteca para pegar alguns livros, e então se recolhia para ler em algum lugar tranquila. Outras vezes batia na porta de amigos para ver se queriam brincar. Se Joey estivesse em casa, brincava de Batman, e se Betsy estivesse livre, brincava de A Princesa e a Bruxa. Bom, então assim era um cenário de 1900 e antigamente, né? Porém, né, aí a violência contra adultos e crianças caiu drasticamente. Quer dizer, a Lenore, ela cresceu, estava feliz, e aí ela fez um artigo. Cresceu, teve filhos na cidade de Nova York, década de 90, e tudo tinha mudado. O que se esperava dela é que levasse os filhos para a escola, esperasse vê-los entre os portões e depois viesse buscá-lo no final do dia. Ninguém deixava as crianças brincando na rua sem supervisão. Lenore pensou nisso ao voltar para casa. Izzy, seu filho de 9 anos, ainda deveria desfrutar de algum gostinho de liberdade para poder amadurecer. Então, ela é jornalista, escreveu um artigo contando sua história para que todos os pais de crianças criassem coragem, né, de fazer o mesmo, de deixar as crianças brincar. E aí algo estranho aconteceu. O artigo de Lenore foi recebido com horror e repulsa. Ela foi denunciada em vários noticiários de TV dos Estados Unidos como a pior mãe do país. Foi malhada como uma mãe vergonhosamente negligente que colocava o próprio filho em risco. Todo apresentador fazia a ela alguma variação de pergunta. Mas, Lenore, como você teria se sentido se ele nunca voltasse para casa? Aí a Maria Helena coloca aqui, né? Sim, mas penso que agora, se as crianças forem bem acompanhadas, também podiam usufruir das atividades muito interessantes, leituras, parques infantis, como atividades muito interessantes e multifacetadas. E aí, ela ficou boquiaberta, Lenore. Obrigada, Maria Tereza. Ela ficou boquiaberta. A violência contra adultos e crianças caiu drasticamente e seus filhos têm agora uma probabilidade 3 vezes maior de serem atingidos por um raio do que serem mortos por estranhos. Então, ela fez uma pesquisa e diz que a violência em Nova York tinha caído nessa época em relação... que a gente sempre tem percepção que este momento é o momento mais violento, tá? A gente tem essa percepção. Mas se for comparar estatisticamente, cientificamente, provavelmente hoje a gente está vivendo uma era muito menos violenta do que no passado. Como eu gosto de dar exemplo aqui nas minhas lives, nos anos 50, a gente enforcava pessoas em praça pública e levava as crianças para assistir. Hoje não tem mais isso. As músicas cantavam feminicídios e ninguém se importava. Assim, eu tô chocada com algumas músicas que eu reouço agora, que eu ouvi a minha vida inteira,
que são sobre assassinatos de mulheres, né? Então, antigamente era muito mais violento e a violência agora caía e as crianças brincavam na rua. Agora tá menos violento que antes e as crianças não podem brincar na rua. Depois de ouvir isso, muitas vezes Lenore entendeu. Esse foi meu crime. Meu crime foi não pensar igual a elas. Evitar pensar logo de cara na hipótese mais sombria. Então decidi, não vale a pena o risco. Ser uma boa mãe norte-americana atualmente é pensar assim, né? Ela observou que quando lançaram o DVD com os primeiros episódios de Vila Sésamo, veiculado no final da década de 60, foi colocada uma advertência na tela de abertura. Crianças de 5 anos aparecem andando pelas ruas sozinhas, falando com estranhos, brincando em terrenos baldios, e a advertência dizia: o que vem a seguir é para ser visto apenas por adultos, por não ser adequado para os nossos espectadores mais... Vila Sésamo não é adequado para criança, porque tinha criança andando sozinha na rua. A vida das crianças passara a ser dominada por ideias muito radicais e novas. A ideia de que as crianças não podem brincar fora de casa sem que isso envolva perigo. Isso nunca foi assim na história humana. Aqui podem brincar, mas houve mudança nos costumes. Outros objetos substituíram as brincadeiras de rua. Lá em Portugal, as crianças podem brincar na rua. Que bom! Os cientistas descobriram um amplo corpo de evidências que mostram que quando pessoas circulam mais ou se envolvem em alguma forma de exercício, sua capacidade de atenção melhora. O exercício aeróbico expande as conexões cerebrais, o córtex pré-frontal e a química cerebral, que apoia a autorregulação e o funcionamento executivo. Se você impede as crianças de agirem a partir do seu desejo natural de circular por aí, na média, sua atenção e saúde geral do seu cérebro fica comprometida. A Maria Tereza coloca: não há violência, mas sim outros perigos. Sempre haverão perigos, né, minha gente? Por isso que a gente precisa eliminar a raiz do problema, né? Não eliminar as crianças ao trânsito, por exemplo, né? Então, a gente precisa educar as pessoas do trânsito, né? Na Suíça, as crianças vão sozinhas para a escola desde os 3 anos de idade. Eles vão com um colete brilhante para que os carros vejam. E aí, nesses últimos mais de 30 anos, foi noticiada, assim, uma morte de criança. Então, uma criança, infelizmente, morreu nesse tempo todo, né? Então, assim, é muito raro que isso aconteça. E aí foi uma bafafá lá, mas, assim, não é justificativa, por causa de um acidente, a gente eliminar que todas as crianças deixem de circular pela rua, né? A gente precisa investigar o que aconteceu. Fatalidades acontecem, infelizmente. E é isso. Mas o que acontece com as crianças confinadas? Cientificamente comprovado. Elas vão ter um déficit de atenção. É isso. Que habilidades as crianças estão aprendendo enquanto brincam livremente umas com as outras? Bom, para começar, descobre como fazer algo acontecer. A criatividade para inventar brincadeiras. Tem que convencer outras crianças. Então, descobre coisas práticas, descobre a criatividade, descobre a negociação, né? Porque você tem que convencer a outra criança, descobre como ler as reações das pessoas, precisa aprender quando é a sua vez e quando é a vez do outro, tudo isso brincando, tá? Sozinha entre elas. Tenho que saber captar a necessidade e desejo dos outros e saber como atendê-las.
Aprender a lidar com o fato de se sentir desapontado e frustrado, também aprende brincando. Aprende tudo isso ao ser excluído ou sugerir uma nova brincadeira, ou a se perder ou a trepar em uma árvore e ouvir alguém dizer, suba mais alto. Então, a criança aprende tudo isso, né? Em um dos mentores intelectuais de Lenore, a doutora Isabel Bunkler, há 3 principais áreas de desenvolvimento infantil, nas quais o jogo tem um grande impacto. Uma delas é a criatividade e a imaginação. A Maria Teresa coloca aqui o companheirismo, o dar e receber, o não se tornarem adultos pessoas egocêntricas, egoístas, por exemplo. Isso mesmo. Então, mas além disso, elas criam vínculos sociais, né? Elas fazem amigos. E também tem a questão da vivacidade, como aprender a experienciar a alegria e o prazer, né? Então, olha só tudo que envolve uma brincadeira de crianças brincando com crianças, né? No entanto, de repente, tiramos tudo isso da vida das crianças. As crianças finalmente conseguem brincar em geral, é com supervisão de adultos que estipulam as regras e dizem a elas o que elas devem fazer, tirando delas a oportunidade de criar essas regras, né? Que é muito importante. Hoje as crianças vão para atividades organizadas nas quais os adultos inventam o tempo todo para dizer quais são as regras. O jogo livre foi transformado em jogo supervisionado, portanto, com uma comida ultraprocessada. De novo, a comida ultraprocessada. Foi drenada a maior parte do valor, significa que... E também vendido a um preço altíssimo. Hoje você tem que pagar para a criança poder brincar, né? Em alguns lugares. Uma criança não está mais tendo a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Consequentemente, as crianças não estão tendo os problemas e a alegria de conseguir as coisas por si mesma. E aí, sem experimentar a frustração, muitas vezes elas deprimem por coisas muito, muito pequenas. Agora que as crianças estão de fato em prisão domiciliar, ela diz, o que fazem com o tempo que antes gastavam brincando? Um estudo descobriu que esse tempo é gasto principalmente fazendo lição de casa, que explodiu de 145% entre 81 e 97, ou em telas digitais fazendo compras com os pais. Então, as crianças estão ou fazendo lição de casa, ou elas estão nas telas, ou elas estão fazendo compras com os pais, né? E aí, o Isabel disse, aos que diminuíssem o tempo para brincar, as escolas estão cometendo um grande erro. Primeiro, eu vou perguntar, qual é o objetivo de vocês? O que estão tentando conseguir? Supõe-se que querem que as crianças aprendam. Eu só não consigo ver onde essas pessoas tiram seus achados, porque todas as evidências mostram que é exatamente o oposto. Nossos cérebros ficam mais flexíveis, maleáveis e criativos. A tecnologia básica para aprender é brincar, é brincando que aprende a aprender. Aí, de novo, vou indicar um documentário maravilhoso brasileiro que se chama Tarja Branca. Tarja Branca é um documentário com um nome, trocadilho com os tarja pretas, né? Que é como você tratar a depressão e ansiedade brincando. Muito bom, pega essa dica, Tarja Branca, maravilhoso, tá bom? Enfim, o professor Jonathan
Hard, renomado psicólogo social, defende que o grande aumento da ansiedade das crianças e adolescentes deve-se, em parte, por uma privação da brincadeira. Né, Maria Tereza? É isso aí. Hard te argumenta que essa é uma das razões pelas quais a ansiedade cresceu tanto e há fortes evidências científicas de que você é ansioso, se você é ansioso, sua atenção sofre com isso. Então, de novo, o foco do Johann com este livro é o foco, a falta de foco, né? E a falta de brincadeira, além de você deixar de aprender a aprender e mais uma série de habilidades, você se torna uma criança ansiosa e deprimida. E com ansiedade e depressão, isso atinge o foco. Também tá tudo interligado. Então, o que ele está trazendo aqui é que o TDAH talvez, né, poderia ser tratado com brincadeiras. Brincadeiras ao ar livre, com outras crianças, sem supervisão de adultos, né? Óbvio, para isso tem que instruir as crianças, mas principalmente a gente tem que ter uma instrução social. A gente precisa educar toda a sociedade para proteger o bem maior que existe, que são as crianças, são o futuro, né, da nação. Estou citando várias frases dele hoje. Lenore acredita que também há um quarto fator em ação. A pesquisa revelou que todos os seres humanos têm 2 tipos de motivação para fazer qualquer coisa. A motivação intrínseca, então a pessoa não corre para obter nenhuma recompensa por isso, corre porque gosta de correr, é uma motivação intrínseca. O ideal é o equilíbrio na educação de uma criança, deixar tempo para brincar e estudar sem ser autoritário, como educação, amor e todo o carinho que as crianças merecem, isso. Mas a gente precisa educar a sociedade, né, Maria Tereza, eu acho, porque se a sociedade não respeita, né, as crianças, aí fica difícil, né? Na Dinamarca, por exemplo, eles vivem em comunidades e aí todo mundo cuida de todas as crianças ao mesmo tempo, como fosse uma tribo. Que eu não sei porque agora tribo é uma palavra não muito boa, mas é o exemplo que eu lembro e o repertório que eu tenho. Mas é uma comunidade, né? Que todos daquela pequena comunidade têm o objetivo de cuidar de todas as crianças, todas as pessoas que precisam de cuidados ali juntos, eles se revezam, né? É uma economia mais inteligente do que a gente tem aqui hoje. Agora, imagine alguém que corre não porque gosta, mas porque tem um pai do tipo sargento que o obriga. Imagine correr para poder postar vídeos no Instagram. Essa é a motivação extrínseca. A Maria Tereza coloca. Sim, mas tem de partir dos pais. A sociedade pode cooperar e cuidar como coadjuvante. Não, a sociedade deve, né? Deve cuidar de forma pacífica, né? Sem agredir, sem roubar as crianças, né? Enfim. Porque o perigo todo é esse, né? O perigo que existe na sociedade é que algum adulto infeliz pratique alguma violência contra essa criança. Então, a gente precisa ter isso muito bem organizado, né? Quanto mais intrínseca a motivação, mais fácil é sustentar. Você aprende o hábito de focar ao se interessar por uma coisa o suficiente para perceber o que está acontecendo e processar isso. A maneira pelo qual aprende a focar é automática quando as coisas despertam interesse e quando lhe absorve ou emociona. Se não tem nenhum tempo livre para descobrir o que você se liga emocionalmente, não tenho muita certeza de conseguirá achar sentido.
acaba não tendo tempo para achar sentido. Bom, então é isso. A história aqui do confinamento infantil, tanto físico quanto psicológico, gente, é que sem a pessoa brincar livremente, a criança, sem supervisão, ela vai evitar de aprender várias coisas e, além disso, ela vai deixar de ter acesso a saber o que ela gosta de verdade. Porque também a falta de atenção pode ser falta de interesse. E a falta de interesse também pode ser porque os adultos não tiveram paciência, tempo, enfim, para deixar aquilo mais chamativo, né? Porque tudo também é uma forma como você apresenta para a pessoa aquilo. Então, e aí a pessoa com mais interesse no assunto, ela foca naquele assunto e aí ela vai prestar atenção naquele assunto, certo? E aí a gente pode envolver toda a gama de ensinamento em volta daquilo que a criança tem interesse. Pode ser o futebol, pode ser um instrumento musical, pode ser, enfim, um desenho animado, qualquer coisa. A gente consegue associar tudo com tudo, tá? Dá. Bom, hoje eu vou parando por aqui. Queria agradecer as pessoas que estiveram aí na live por um pouquinho, passaram, ficaram, estão aí. Obrigada. Quem não assistiu as outras lives ou não pegou do começo vai estar disponível lá no meu canal do YouTube. Quem tiver interesse em fazer terapia comigo, eu atendo terapia na clínica, é só entrar em contato. Eu também agradeço aí a participação da Maria Tereza, obrigada. Se você tiver interesse em falar comigo, manda um direct ou um WhatsApp no meu Instagram. Se você estiver assistindo pelo canal do YouTube, entra lá no Instagram, manda um direct que eu respondo todos os meus directs, tá bom? Fica bem e te cuida.